TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, estamos ao vivo e a partir de agora você vai ver 2 horas e 19 minutos e você vai ver a reunião da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Acompanhe na presidência do vereador Eduardo Magoga. Boa tarde a todos, boa tarde ao público que está aqui presente, aos funcionários da Câmara que estão nos acompanhando. Boa tarde, vereador Carlinhos, também faz parte dessa comissão. Obrigado pela honra da tua presença aqui hoje. Também quero dar uma boa tarde ao pessoal que nos assiste através das redes sociais e quero declarar aberto aqui a 8ª reunião ordinária da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, a ser realizada no dia 17 de novembro de 2021, quarta-feira, às 14 horas e 20 minutos, na Sala Silvia Pascoal, da Câmara Municipal de Campinas. Vereador Carlinhos, nós temos aqui, no dia de hoje, a nossa pauta sobre a sigla LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e com isso os reflexos da sociedade, que contará também com a presença dos seguintes convidados, que é a doutora Adriana, o doutor Leandro e o Regis Nogueira Santana, que se faz presente aqui no auditório hoje. Também quero aproveitar este momento para agradecer aqui a presença do Marcos Silva, da Igreja Missionária do Brasil. E também agradecer ao público que nos assiste e participa da nossa reunião, a Camila Toledo, coordenadora de qualidade do Laboratório Ramos Medicina Diagnóstica, e o Sérgio Coelho, diretor-geral, também do Laboratório Ramos Medicina Diagnóstica. Bem, feitas todas essas condolências, o Dr. Sérgio, a doutora Adriana, advogados, Chaves e Santana, Sociedade de Advogados, que se faz presente aqui, e o Regis, que eu mencionei, tecnólogo de informática, também da Sociedade de Advogados, Chaves e Santana. Sejam bem-vindos, obrigado a todos vocês. É um assunto recente, vereador Carlinhos, que com a tamanha dimensão que tem o mandato de vereador, por discutir vários temas da cidade de Campinas, às vezes nós não temos nem tempo suficiente de estar atualizado sobre tudo o que acontece. E a doutora Adriana trouxe até o nosso gabinete essa nova lei que o governo federal hoje traz de fora, traz para dentro do país, uma lei que já existia na Europa, como eu estava aprendendo aqui na aula com eles, e convidamos eles a vir explicar isso daqui para a gente hoje, para que esta comissão de defesa e direitos do consumidor, após receber toda essa instrução e compartilhar com eles essas informações, que essa comissão possa tomar medidas e até, através de algum projeto de lei, fazer com que essa lei federal se cumpra com maior rigor aqui no município de Campinas. Então, quero passar a palavra para o vereador e, em seguida, nós chamamos eles para fazer a apresentação. Boa tarde, senhor presidente, Eduardo Magoga. Boa tarde a todos aqui presentes. Adriana, ao Leandro, ao Regis, e sejam bem-vindos nessa casa, que eu falo que essa casa de leis aqui, ela é do povo, e eu acho que, como o vereador Eduardo Magoga já disse, eu acho que aqui é o lugar de discussões, é o lugar de a gente apresentar soluções para o nosso município, através também de moções, tanto seja por estadual como por federal, para estar ajudando. E, mais uma vez, agradecer a presença de vocês nessa casa. E vamos aprender um pouquinho com esses advogados, né, Eduardo? É isso aí. Carlinhos, é isso aí. E é aprender muito, muito, muito mesmo. Porque os caminhos que nós temos, às vezes você está enxergando só para frente e você não vê as coisas que acontecem ao lado. Então, são essas pequenas percepções que chegam ao nosso gabinete, que nós somos privilegiados, né?
Às vezes já chega o assunto mastigado, Regis. Já vem mastigado. E aí a pessoa fala, poxa, aquele vereador lá, pô, legal e coisa e tal, mas nem sabe que, doutor Leandro, às vezes chega até mastigado pra gente. Mas na humildade, é uma satisfação pra gente estar recebendo vocês. E pelo jeito é o doutor Leandro que vai abrir a nossa apresentação. Doutor Leandro, fique à vontade. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, receber esse convite com muita honra. E achamos até oportuno dizer e destacar a inteligência de criar esse debate dentro de uma esfera municipal. Porque hoje, nem mesmo na esfera federal, nós estamos encontrando um ambiente tão adequado para se discutir uma lei tão importante. É uma lei que afeta a multinacional de maior porte do Brasil e afeta o dono de um carrinho de pipoca. Não desqualificando um e outro, não é isso, mas dizer que essa lei ela tem uma dimensão e uma cobertura que ela pode, ao mesmo tempo, ser boa para o país, mas ela pode ser muito prejudicial para o pequeno comerciante. Uma lei criada, trazida, importada da Europa, que essa é a grande realidade, onde se criou barreiras de importação e exportações, então resolveu-se trazer essa lei e implantar no Brasil. Quando se fez isso, e nem na Europa isso também é bem tratado, ninguém pensou no dono do mercadinho da esquina, da farmácia do bairro, que não é uma rede de um conglomerado farmacêutico, ninguém pensou naquele pequeno verdureiro, num pipoqueiro, que hoje são todos MEI. E trabalham com grande dificuldade, e hoje estão na obrigação, como a própria lei determina, deles se adequar a uma legislação tão pesada, tão robusta, e que não distingue o pequeno do grande, e muito menos do enorme. Então, quem tem um carrinho de pipoca hoje, guardadas as proporções, ele tem uma responsabilidade tão igual uma multinacional. Como que ele vai se adequar a isso? Como que ele vai fazer isso? Se não tem alguém que olha para isso, e eu vejo esse comitê com uma maneira muito inteligente de fazer, se ele não tem quem faça isso para ele, e diz para ele, olha, vamos por esse caminho que é mais fácil, isso vai te ajudar. Então, isso vai ser uma situação assim, é uma lei que a gente chama lei branca. Ela existe, mas ela não serve para nada. Então, o comitê tem uma inteligência de fazer ela servir para alguma coisa. Esse é o primeiro ponto que nós destacamos. Eu vou ser um pouco rápido nas apresentações, porque o assunto é muito extenso, Magoga. Eu até te peço perdão que a gente vai atropelar um pouco as coisas, mas, assim, não dá para falar, num tempo tão diminuto, aquilo que a gente faz em 30 horas de aula. Esse é o tempo necessário para colocar para você, de uma maneira tranquila, um conhecimento básico para você se adequar. Então, a gente vai tentar fazer isso da menor maneira possível, de um jeito que as pessoas possam absorver isso, e digo até mais, que possa abrir os debates para esse assunto, e daqui para frente começar a caminhar, talvez, uma outra dimensão. E talvez sejam necessárias outras intervenções, e nós nos colocamos à disposição sempre que necessário, para poder atender aquilo que a casa precisa. Tá bom? Eu vou fazer uma iniciação bem rápida. Nosso escritório hoje está em Campinas, mas hoje nós temos unidades operando lá em Balneário e Porto Alegre. Nós temos clientes naquelas regiões. Nós só atuamos com pessoas jurídicas, então essa foi a razão de começar um trabalho um pouco mais além das fronteiras. E acabei de comentar agora há pouco com o Cristiano que não vejo essa experiência que estou vendo aqui agora em outro estado. Não vi em outra prefeitura. Então, parabéns pela iniciativa, eu acho que foi muito bem-vinda. A LGPD, nós cortamos ela em 3 grandes pedaços. Doutor, um minutinho Diga. só. Aquela tem como transmitir naquela televisão? Ele está mexendo. Ah, tá. Legal. Ok. Nós cortamos ela em 3 grandes pedaços, que é a LGPD, que é a lei em si, que é a parte teórica, que é a parte de orientação da lei, uma parte muito importante dela, que é a gestão de contratos, e uma parte também importante, e não tem como tirar ela do contexto jurídico, que é a informação.
Quando você fala em segurança da informação, você está falando de LGPD direto. Eu não consigo fazer LGPD sem segurança da informação. Ah, mas o que um TI está fazendo dentro do escritório de advocacia? Infelizmente, hoje o escritório de advocacia tem que se adequar com a nova lei e com a nova vida. E a gente vai ter não só TI, daqui a pouco nós teremos outros departamentos lá dentro para poder atuar dentro dos escritórios. O próximo passo, já de imediato, será um departamento de certificações, porque vai ser necessário. Essa lei, ela nasceu na Europa, como eu disse há pouco tempo atrás, que é a General Data Protection Regulation, que veio da Europa. E lá o governo criou para que as empresas pudessem preservar as informações importantes, que a gente chama de informações sensíveis, dos fornecedores e também para quem eles forneciam. Então, eu não podia tirar uma nota fiscal, eu não poderia fazer uma nota fiscal, mandar para você, e se essa nota ficasse em aberto, que todo mundo tivesse acesso, violando os seus dados pessoais. Então, essa lei foi criada lá para isso. Penso eu que isso foi muito dentro do rigor europeu. Mas aí, em seguida, eles disseram a frase mais importante. Se você não estiver adequado, você não negocia comigo. Ninguém é autossustentável. Nenhum país vive sozinho. Eu posso ter um país maravilhoso que é o nosso, que é um país, um celeiro da alimentação, mas eu posso precisar de uma matéria-prima que só é produzida, por exemplo, na Inglaterra. Igual os fertilizantes, né? Exatamente, a famosa ureia, né? Que hoje é o grande problema no Brasil. Ah, vamos plantar? Vamos. Comprar ureia de quem? Não tem no mundo. Está difícil isso. Então, essa lei foi criada, trazida para cá. Aqui no Brasil, ela recebeu o número 13.709 de 2018. E ela entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020. E, por incrível que pareça, isso não foi divulgado de uma forma efetiva. Isso foi dito en passant. E algumas pessoas que tinham interesse, que legal, fizeram uma lei lá. Mas isso não foi dito para o pipoqueiro, que no dia 1º de agosto de 2021, ele descobriu que ele tem que se adequar a essa lei. Doutor, o vereador Carlinhos, ele tem até um apelido, né? Carlinhos Camelô. Eu estava fazendo uma referência até aos camelôs. Camelô também precisa se adequar nessa lei? Sim, porque a grande maioria dos camelôs hoje, eles são MEI. Né? E não só por isso, mas se ele fosse uma pessoa física, com a banquinha lá dentro, ele teria que se adequar da mesma forma. Porque essa lei não é para a pessoa jurídica, é para as pessoas naturais, pessoas físicas, e para as pessoas jurídicas. Então, o dentista, ele muitas vezes não é uma pessoa jurídica, né? Ele é apenas um dentista com CRO. Mas ele está obrigado a fazer. Né? Traz alguns direitos fundamentais, que acho que isso fica mais fácil para o nosso público que está assistindo, ver na própria exposição. Eu não vou ler todos eles, porque isso vai trazer uma fadiga para a gente, mas até penso em fazer alguma coisa, encaminhar para o senhor, e o senhor poder disponibilizar para os seus eleitores e para a comunidade em geral, uma informação um pouco mais técnica. O que essa lei faz de importante? Ela faz uma divisão das pessoas internas, das pessoas externas e dos agentes fiscalizadores. Os internos, nós temos lá que a gente chama de controlador, que é a própria empresa. A empresa é controladora dos dados. Tudo que você tem na tua empresa é controlado pela sua empresa. Mas lá dentro vai ter que existir um personagem chamado operador. Quem é o operador? Muitas vezes é aquela menina que senta lá no computador, que faz a nota fiscal, que cadastra o produto novo que chegou, o tecido modelo tal. Então, ela é uma operadora. E aí você tem os agentes externos, que são os titulares dos dados. Eu, você, nós somos titulares de dados. Então, nós somos um agente externo dessa lei. E você tem as autoridades punidoras, que até recentemente isso não estava muito bem definido, e agora, há poucos dias, foi feita uma resolução que ela regulamenta o procedimento que vai ser aplicado contra quem infringe essa lei. Isso até poucos dias não era nem conhecido da comunidade. E vou falar uma coisa mais séria. Até poucos dias, estou dizendo até dia 30 do mês passado, foram mais de 600 empresas fiscalizadas e punidas
e nem existia a forma de processo. E não estou falando de empresa pequena, estou falando de empresas muito grandes. Então você fala assim, espera um pouquinho, Leandro, ele foi processado, mas não tinha um procedimento anterior. Seria como o senhor ser processado hoje por uma lei e não ter um Código de Processo Civil ou um Código de Processo Penal, para dizer como é que você vai ser processado. E assim aconteceu. Tá? E existe uma figura, que essa é uma figura importante dentro do processo como um todo, que é o DPO, é o Data Protection Officer. O que esse homem faz? O que essa mulher vai fazer? Ele é a pessoa que vai dizer o que deve ser feito com esses dados que são coletados pela empresa. E aí, por uma felicidade da lei, ele pode ser uma pessoa interna ou pode ser uma pessoa externa. Nós atuamos como Data Officer de algumas empresas. E como que a gente faz isso? Eu tenho que criar os mecanismos pelos quais a empresa vai se pautar para coletar, movimentar, distribuir dentro da empresa a informação e até deletar essa informação. Como é que eu compartilho, como é que eu utilizo e como é que eu deleto ela. Eu não posso simplesmente ir lá e deletar ela. Eu tenho que ter um procedimento para isso. Então, entenda a complexidade dessa lei. Esse Data Protection Officer é a pessoa que vai fazer esse trabalho, que vai ligar os dois mundos, né, internos e externos, e fazer com que eles convivam de forma harmônica. A lei é muito extensa, ela é muito assim, complexa. Ela criou um mecanismo chamado Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a entidade maior. Essa agência não, me perdoa, né? É uma autoridade nacional de proteção de dados. Essa autoridade, ela não é uma autarquia, mas tem a força de uma. Ela vai determinar como essa lei vai ser aplicada. E ela vai determinar como vai punir as pessoas. E isso é muito sério, porque daqui criaram lá um conselho diretor, um Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, uma corregedoria, uma ouvidoria, um órgão de assessoramento jurídico próprio, e unidades administrativas e unidades especializadas necessárias para a aplicação disposto na lei. E para ela poder ter capilaridade, ela pode agir de mão própria, ou ela pode dizer assim, não, mas espera um pouquinho, já não existe o PROCON? Vou delegar poder para o PROCON, hoje ele já tem esse poder, e ele vai fazer a fiscalização e a punição. E aí você jogou uma lei no Brasil inteiro de uma forma muito rápida. Interessante. Como é que essa punibilidade se dá? Através de um procedimento administrativo que segue um devido processo legal, que estava previsto na lei. Mas ele nasceu recentemente. O procedimento ainda não existia. Porque não na verdade, ele foi dito que seria feito, mas ele não foi feito. E, ao meu ver, ele deveria ter vindo junto com a lei. Eu preciso saber como é que eu vou ser processado. Por que eu vou ser processado? Eu chego na tua empresa e vejo o cadastro de um funcionário lá em cima exposto, nome, RG, CPF, endereço. Esse é uma infração, é um ato infracional. Eu vou punir. Como? Na prática, é uma notificação concedendo 30 dias para você resolver o problema. Se você não resolver, você vai ser punido com a multa. A multa, felizmente, não é a primeira. Ela tem que ter um ato anterior, que é a notificação. Notifico e te dou o dia. Se você não fizer, eu vou te processar. E processar como? Não existia esse modelo. Existe agora. A multa ela tem um caráter que eles chamam de educativo, mas ela pode ser de 2% do faturamento da tua empresa. Se a tua empresa for um conglomerado, eu somo o faturamento do conglomerado como um todo, chamado grupo econômico, e aplico a multa em cima daquele volume. Por infração, por um cadastro, por 2 cadastros, por 3 cadastros. Perceba, isso é uma coisa séria. E essa multa ela pode ter um limite de até 50 milhões por ato, de acordo com o tamanho da empresa. Se eu multo uma Google, por exemplo, eu posso estabelecer que ela cometeu 10 atos infracionais, vou dar 50 milhões por ato e vou cobrar 500 milhões dela. Ela vai pagar e achar muito bom porque ela vai fazer propaganda com isso.
caso já acontecido, a gente não precisa nem repisar. As sanções elas podem ser administrativas, de suspensão do seu alvará de funcionamento, ela pode impedir que você faça negócio, ela pode impedir que você emita nota, ela pode criar uma infração, a partir dessa infração, um ato punitivo administrativo, meramente administrativo, mas que inviabiliza você negociar. Esse é um fato. E o outro, ele pode ser financeiro, que é o que nós falamos anteriormente. É em número de dinheiro que eu vou impedir essa pessoa de prosseguir. Caso concreto, nós temos aí um estudo já realizado, que até 18/9, foi um dia que nós fizemos essa pesquisa, tinha mais de 600 empresas notificadas, punidas e com multas irrecorríveis. Valores bastante altos. O que é interessante dessa lei é que ela diz o seguinte: esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou direito privado, proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O seu celular é uma fonte de problema. O seu WhatsApp pertence à maior base de dados de pessoas do mundo. Não tem lugar que tem mais gente do que tem dentro do WhatsApp. É incrível falar isso, mas é real. E aí você fala assim, mas Leandro, e meu camelô lá? Então, o seu camelô, ele não tem um servidor, ele não tem estações de trabalho, ele não contratou dados na nuvem, mas ele tem um celular. E lá ele tem o nome de todas as pessoas que vendem para ele, e os melhores clientes dele estão no cadastro dele do WhatsApp. E chega um fiscal lá e pega esse WhatsApp em cima da mesa, aberto. E fala, Carlinho, então, é um ato infracional. Quanto você fatura por mês aqui mesmo? Vai ser de 2% a multa. Percebe? É uma coisa assim, eu acho... É visão pessoal, tá? Não é da lei, mas é a minha pessoal. Essa lei ela veio para regular a minha vida, a sua vida, a vida de qualquer comerciante, a vida do pipoqueiro da esquina, e de uma forma tratar igual as pessoas diferentes. Isso eu acho injustiça. Não é uma coisa que eu entenda que você consegue fazer justiça com uma lei dessa forma. Quem está obrigado, como já foi dito na lei, né, pessoa jurídica de direito público, pessoa de direito privado, as entidades do terceiro setor, as ONGs, os CIPs, que estão todas aí, e as pessoas físicas, que são os profissionais liberais. O fotógrafo, que estava aqui agora há pouco conosco, ele presta um serviço, e essa imagem que ele acabou de fazer, se ele não tomar cuidado com a forma com que ele vai tratar essa imagem para expor, o que vai acontecer? Ele vai ser punido porque esse ato é de invasão da informação. Porque ela diz pessoas identificadas ou identificáveis. Eu posso não saber o seu nome, mas quando eu olho eu digo, ele é vereador aqui em Campinas. Eu já identifiquei ele, não pelo nome, mas pela pessoa. E aí a gente entende isso uma gravidade muito grande. Quem a lei protege? Os dados pessoais ou pessoas jurídicas de direito público e privado, que é o que nós já repetimos. O que são dados pessoais? Está descrito lá no artigo 5º. Segundo a LGPD, dados pessoais são aqueles relacionados à pessoa natural, pessoa física, identificada ou identificável. A identificação de maneira direta ou indireta, que o dado se enquadra na definição do dado pessoal, como nome, CPF, RG, CNH, endereço e dados de localização, identificadores eletrônicos, e-mail, dados bancários, hábitos de consumo, preferências, etc. Quando eu navego no Facebook, antes eu estava lá no Google fazendo pesquisa sobre o carro do ano. Que carro vai ser lançado esse ano? E começo a fazer uma pesquisa boba lá. E daí a pouco eu entro lá no Facebook e começa a aparecer do lado direito os carros que vão ser lançados. Essa captação de informação, ela já começa a sofrer uma punição mundial, particular na Europa, e agora no Brasil vai começar isso também, porque ela me
Ela não identificou o Leandro, ela identificou o meu hábito de consumo. E usou essa informação privilegiada para fazer o quê? Para me vender um produto. Percebe? Assim, essa lei é tão abrangente que, por isso que eu disse que a gente precisaria de algumas, no mínimo 30 horas, para a gente conversar sobre isso aqui de uma maneira mais ampla. E tem uma coisa mais séria, que é o que a gente lida no dia a dia, que você, eu, lá no escritório de advocacia, nós temos isso, eu e a doutora Adriana lidamos com isso o dia inteiro, que são os dados pessoais sensíveis, que são todas as informações sobre os titulares de dados relacionados com filiação, a organização de caráter religioso, filosófico ou político, origem racional ou étnica, filiação sindical, convicção religiosa, opinião pública, política, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos, orientação sexual e etc. Ah, eu conheci, me perdoa, o nome do senhor? Eu conheci o Marcos. Ele é pastor. Eu já identifiquei ele. E eu preciso tomar cuidado com essa informação, para onde que eu vou levar ela? Eu conheci ele hoje. Não vou fazer mal algum para ele. Mas se em algum lugar eu fizer um comentário e utilizar o nome dele e identificar o Marcos, o pastor, eu tornei ele uma pessoa identificável. E essa informação é sensível. Ela tem que ser tratada e cuidada. Eu não posso escrever no meu rascunho e guardar comigo. Estava lá presente o pastor Marcos. Eduardo Magoga, Cristiano. Eu não posso fazer isso e guardar. Queime isso aqui também. Verdade, é isso mesmo. Bom, isso aqui é apenas um gráfico para vocês terem uma noção sistêmica de como essa lei se organiza no tempo e no espaço. E aqui ele dá um gráfico um pouquinho maior, como é que eu crio todos os campos dentro de uma adequação que deve ser feita. E a pergunta que eu faço, Carlinhos, como é que o seu rapaz, a colega de trabalho lá dos camelôs, vai se encaixar aí dentro e vai cumprir isso daí? Se a gente não fizer para ele alguma coisa, não criar algum mecanismo, algum lugar para que alguém possa falar para ele, faça desta maneira, segue este beabá. Daqui a pouco a doutora Adriana vai passar para vocês um ritual prático, que é um checklist, para que vocês entendam como é que isso pode ser simplificado já de primeiro momento. Mas fora essa simplificação, eu acho que essas pessoas vão precisar não apenas da simplificação, mas de um apoio, algum órgão, algum lugar para onde ela olha e fala, socorro, me ajuda. E essa é a missão de vocês. Tá bom? Aqui eu vou já deixar a apresentação por conta da doutora Adriana, que ela vai fazer uma apresentação da parte prática para vocês, com o meu agradecimento muito grande, muito humilde, bastante honrado de estar aqui na presença dos senhores e poder colaborar um pouco com a nossa comunidade. Muito obrigado. Doutor Leandro, o senhor que agradeço, mas vamos só... Tem algum microfone sem fio aí? Então vamos fazer o seguinte, você prefere fazer as perguntas separadas, todas juntas, no final? Vereador? No final, né? No final? Pode ser. Pode ser. Aí a gente utiliza o microfone sem fio ali também. Perfeito. Obrigado, doutor Leandro. Parabéns pela apresentação. Nossa, já só na primeira parte já fiquei assustado. Mas eu creio que é o dever das câmaras legislativas, também da Assembleia, se organizar para que isso funcione de maneira que não venha lesar, né, as empresas e as pessoas. Perfeito. Muito obrigado. É não transformar as multas como fonte de renda. Exatamente. Doutora Com Adriana. licença, muito obrigado. Fica à vontade, Boa doutora. tarde. Eu queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui, a gente poder discutir um assunto tão complexo e da disponibilidade de vocês quererem abordar um pouco mais esse assunto que hoje, apesar de ser muito importante, ainda poucas pessoas conhecem, né? Então, eu acho que
a gente precisa realmente se dedicar um pouco mais a esse assunto e tentar ajudar aqueles que realmente não têm acesso a um departamento jurídico, a um escritório, ou mesmo um advogado colega que ele possa perguntar e esclarecer um pouco mais sobre o assunto. Aqui nesse slide a gente tem um macrofluxo de implantação, que seria quais são os passos para implantar o LGPD. Você teria que primeiro fazer um diagnóstico, depois você vai para uma análise mais profunda, define um escopo, depois você parte para o planejamento, executa e monitora tudo o que você já fez em relação a esse controle de dados. Uma implantação hoje pode variar de 6 meses a 18 meses, tamanha complexidade do assunto. Um primeiro passo para a gente começar a falar sobre isso é, primeiro, entender o que é a LGPD. A pessoa tem que saber o que é essa lei. E nem sempre as pessoas conseguem compreender o que está na lei, porque o linguajar dessa lei é muito robusto, muito complexo. Ele foi criado não para a população, mas para a gente que está acostumado com o direito, pessoas que estão acostumadas com um linguajar totalmente diferente do tradicional. Então, é uma complicação muito grande para a população entender isso. Tá. Eu estou de costas para a câmera? Ah, tá. É. Ok. Desculpe. Outra coisa que a gente precisa entender é esse artigo 55J que existe na lei, que fala exatamente da forma que... O que eles querem com isso? Eles vão fazer o quê? Eles vão editar normas, eles vão orientar e criar procedimentos simplificados e diferenciados. Inclusive, eles vão dar prazos, vão cuidar da lei como um todo, para que ela seja aplicada em todo lugar, desde uma startup, uma microempresa, uma MEI, qualquer tipo de empresa. Então, esse órgão vai usar isso para regulamentar, mas ainda não está muito bem definido na lei como isso vai ser feito. É muito genérico ainda. Eu acredito que essa lei ainda vai passar por muitas mudanças, ela precisa passar por mudanças, porque não tem como a gente equiparar os tipos de empresa que nós temos. Não dá para você brincar com uma empresa nacional do mesmo jeito que você fala com uma empresa multinacional. A cabeça é outra, a forma de administração é outra e os recursos são outros. Então, ela vai precisar passar por algumas adequações e a gente vai ter que trabalhar e ajudar com que essas mudanças sejam efetuadas realmente. Ela precisa passar por questionamentos, passar por consultas, ter outros órgãos que ajudem a regulamentar, a especificar um pouco melhor e tentar tirar essa diferença tão grande que existe entre os tipos de empresa, para que não seja uma coisa desleal, que é uma lei que foi criada para ser benéfica para o povo, né? Que você não vai ter mais esse prejuízo de ter os seus dados vendidos, de a todo momento ficar exposto, para ser meramente financeira. É que eu cliquei fora aqui. Agora foi. Bom, nós vamos abordar um pouquinho na prática como funciona o processo de adequação à LGPD. O processo de adequação ele vai envolver
3 bases: as pessoas, o processo e tecnologia. O que eu quero dizer com pessoas? Em relação às pessoas, a gente vai ter que ter uma conscientização e treinamento das pessoas que estão envolvidas. Quem vai trabalhar? Quem trabalha com esses dados? Quem pode ter acesso? Quem não pode? Dentro de uma empresa, todo mundo pode manipular uma determinada informação? Não. Quem são essas pessoas que vão poder manipular essas informações? Então, a gente tem que cuidar disso. Quem vai ser o DPO dessa empresa? Quem vai ser o comitê multidisciplinar que vai cuidar disso? Porque não dá para uma única pessoa pensar em cuidar do LGPD como um todo, porque você tem uma área de tecnologia, você tem uma área de contratos, você tem uma área de administração, você tem área de RH. Então, envolve muita coisa. A informação está em todo lugar. E a gente precisa ter um comitê bem conciso para conseguir trabalhar esses fatos. O processo, o que é? É você mapear os dados, saber onde é que eles estão, como que eu vou armazenar isso, como que eu faço para ter uma prática operacional de forma que eu consiga obedecer essa lei. Como é que eu vou estruturar essa governança de dados? Por onde vai passar, como vai passar, na mão de quem vai passar. E a tecnologia é onde a gente vai usar um ponto fundamental, que é o quê? Você vai ter que ver aonde o meu dado está vulnerável, como ele pode ser exposto, quais são as medidas preventivas que eu posso ter dentro do meu empreendimento, qual que é o sistema de segurança que eu vou utilizar. Então, tudo isso tem que ser pensado quando a gente vai pensar em adequar uma empresa para a LGPD. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa barata, até porque, por diversas vezes, você vai ter que ter uma parte de informação muito pesada, a parte de tecnologia tem que ser muito bem adequada, porque senão você não vai conseguir se livrar dos problemas que essa LGPD pode criar para a tua empresa. Um checklist de segurança seria para, no caso que a gente focou, foi para uma empresa de pequeno porte. O que eu tenho que cuidar? Eu tenho que ver a política de segurança da informação, conscientização e treinamento, gerenciamento de contratos, controle de acesso, segurança de dados pessoais armazenados, segurança das comunicações, gerenciamento de vulnerabilidades, quais os meus dispositivos móveis e quais são os serviços em nuvem que eu tenho no meu escritório ou na minha empresa. Tudo isso está diretamente envolvido com a LGPD. E para que você faça a implantação, você tem que cuidar de cada um deles. A política de segurança da informação, ela vai ser feita através de controles e tratamento dos dados. Que dados são esses? Os dados pessoais, os dados chamados sensíveis, que são os nossos dados do dia a dia, os dados dos nossos fornecedores, os dados dos nossos clientes. Todos eles têm que ser trabalhados. A conscientização e o treinamento, o que é? Eu tenho que fazer com que os meus funcionários entendam que aquilo não pode ficar exposto, que eu não posso deixar uma ficha em cima da mesa, que eu não posso ficar com o meu WhatsApp exposto. Então, as pessoas precisam entender e colaborar para que isso se concretize. Porque se você não conseguir fazer com que seus funcionários entendam isso, não adianta você montar todo um procedimento, toda uma adequação, que a hora que vier a fiscalização, você vai ser penalizado mesmo assim. O gerenciamento de contratos, o que seria isso? Hoje a gente faz um trabalho bem intenso em um cliente nosso, que ele tem, no mínimo, aí uns 750 contratos ativos hoje.
O que eu preciso fazer com isso? Eu tenho que tomar cuidado aonde esses contratos vão ser armazenados, de que forma eles serão armazenados, por quanto tempo eu posso ter esses contratos em mãos. Depois disso, como que eu vou me desfazer desses contratos? Como que eu posso jogar fora isso? Então, eu tenho que cuidar não só da parte jurídica do contrato, porque quando a gente faz um gerenciamento de contrato, você olha tudo aquilo que pode prejudicar a tua empresa. Mas você agora, além disso, tem que tomar cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é nada mais, nada menos do que tomar cuidado com todas as informações que estão ali dentro. Quem é, aonde está, qual é o CNPJ daquela empresa, quais produtos que ela está te fornecendo, tudo isso tem que ser sigiloso. E quando vai para a área de saúde, piora um pouquinho mais, tá? Infelizmente, a área de saúde é bem complexa, porque ela vai muito além do que uma simples empresa que tem somente dados pessoais. Ela, por vezes, ela tem dados médicos muito sensíveis para as pessoas. Você imagina uma pessoa que faz um exame e é diagnosticado que ele está com AIDS, mas ele não quer que a sua família saiba. Então, eu não posso deixar com que qualquer um tenha acesso ao resultado do exame dele. Já existia algumas barreiras em relação a isso. Agora, com a LGPD, isso ficou muito mais forte. Um médico que tem acesso a um exame desse, ele não pode simplesmente chamar a família e falar, olha, vem aqui que eu preciso te dar uma notícia. Ele precisa primeiro saber se esse paciente quer que essa notícia seja dada para a família. E ele tem que respeitar isso. Se uma pessoa vai e pede, por exemplo, um prontuário que seja, prontuário médico num hospital qualquer. Eu nasci tal dia, eu quero ver o prontuário de quando minha mãe deu à luz. Não posso te entregar. Esse é um dado da sua mãe. Se ela não quiser que você saiba, ela não vai autorizar. Tanto que hoje a gente sabe muito bem que para conseguir um documento desse, se a pessoa for falecida, é só com medida judicial. E as pessoas não entendem. Elas falam, não, mas é meu nascimento. Mas não é só o seu nascimento. Então, envolve coisas muito mais complexas. Não é tão simples assim. Porque, às vezes, um dado está ligado a outro. E aí você tem que tomar os devidos cuidados. E se você expor um documento desse e for fiscalizado e ficar constatado, você pode ter certeza que você vai ser multado, porque não vai ter como você consertar isso depois. Porque mesmo que ele te dê uma advertência, como é que você vai voltar atrás? Você já entregou o documento. Controles de acessos, segurança dos dados armazenados, segurança das comunicações, o gerenciamento das vulnerabilidades, todos estão interligados. Você acaba trabalhando com todos esses fatos de uma só vez. Não tem como você querer trabalhar cada um dos fatos separadamente. Está tudo interligado. Se você vai fazer uma pesquisa, você tem que ter autorização da pessoa que está sendo pesquisada hoje em dia. Eu não posso chegar num hospital e dizer para ele, olha, vou fazer uma pesquisa sobre as pessoas que tomaram a vacina nos últimos 2 anos. Qual vacina? A vacina da hepatite. Ou agora, a vacina do Covid. Eu preciso saber se essas pessoas estão sendo vacinadas. Eu não posso simplesmente ir lá e pedir o prontuário e fazer essa pesquisa. O paciente tem que me autorizar a fazer. Ele tem que me autorizar a saber que ele tomou ou não a vacina. E quando eu fizer uma pesquisa dessa, eu não posso utilizar o nome dela. O nome tem que ser escondido. Eu vou fazer um relatório apenas. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados. E quem
tem, hoje em dia, uma estrutura para isso? Qual hospital público que nós temos que tem esses cuidados? Eles mal conseguem, hoje, armazenar os dados que eles têm em mãos. Quanto mais protegê-los. Então, é muito difícil cumprir exatamente tudo que a lei pede. Dispositivos móveis. Quem não tem um celular hoje em dia? Quem não está com o seu WhatsApp aberto constantemente? Você está trabalhando e o WhatsApp, às vezes, por vezes, está na tela. Porque você tem que responder, às vezes, clientes pelo próprio WhatsApp. Ou seja, está exposto. Você pode? Não, não pode mais. E aí, como é que eu me adequo? Eu tenho que me isolar numa salinha onde ninguém mais tem acesso? Não são coisas simples. Serviços em nuvem. O que a gente tem de serviço em nuvem hoje? Uma infinidade de coisas. Você pode pôr fotos, você pode pôr vídeos, você tem uma série de recordações suas guardadas, você pode ter documentos de clientes, você pode ter de tudo hoje guardado na nuvem. E o que você vai fazer com esses dados? Quem pode ter acesso? Se você tem uma foto em grupo das pessoas que você tem convivência e você armazena numa nuvem e alguém tem acesso a isso e sai publicando, você deu margem para essa invasão. Você deixou com que isso passasse em branco. Você vai ser responsabilizado. O que você passou olhando? Essa é multada por 5 mil por violar. As empresas, Agora? a gente já teve problema com a Drogasil, né? A Drogasil já foi multada. Pode registrar essa informação. Adriana, gostaria aqui até de registrar, enquanto nós estamos aqui tocando a reunião, o Leandro passou uma questão aqui, ó, foi agora, acabou de acontecer, uma empresa condenada em 5 mil por violar LGPD com celular de funcionária. Então, hoje a gente fala assim, né, Odu, como que vai ser difícil a gente se adequar, como a Adriana disse, nessa nova era, vamos falar assim, né? Nessa nova era e nessa nova realidade. Porque quem que não está no estabelecimento e não tem ali aquelas pessoas antigas que tem os dados do seu cliente ali, ó, tudo ali, guardado ali aqui, ó, numa cadernetinha ou algum lugar. Então, num fichário, isso. As pessoas, tem pessoas que não se adequou ao WhatsApp, ainda é naquele sistema anterior, né? Então, olha hoje para você ver como que vai ser as coisas daqui para frente, né, Edu? Como você disse aqui, ó, até uma foto, se você tirar, você tiver armazenada ali, nós estamos ferrados, né? É muito complicado isso, né? A gente vê que tem gente que até hoje ainda não conseguiu se adequar nem ao computador ainda, né? Quem dirá telefone, nuvem e seguir um tanto de regras como essas que são praticamente impossíveis para as pequenas empresas, né? É muito complicado. Agora eu vou passar a palavra para o Regis, que vai falar um pouquinho da segurança da informação, que eu acho que é uma parte também muito importante da LGPD, que as empresas têm que tomar muito cuidado com isso. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de vocês pela disponibilidade de nos receber e debater sobre o assunto. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Nós é que temos que agradecer você, a doutora, por nos dar essa aula e passar um pouquinho do conhecimento para que a gente possa tornar isso daí público e, através da Câmara Municipal e os vereadores que compõem essa comissão, da gente tomar medidas e ações para que menos empresas e menos pessoas sejam prejudicadas com a lei. Muito obrigado, viu?
Agora nós vamos acompanhar. Até perdi aqui com medo de ser multado, hein? Nosso amigo Regis Nogueira Santana, que ele é tecnólogo de informação. Doutor Leandro, essa informação, por exemplo, numa audiência dessa, uma reunião dessa, pode ser passada? Porque ele... Ah, ok. Ô Regis, balança a cabeça aí sim, aí. Fica registrado. Obrigado, Regis. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, eu queria cumprimentar a mesa, né? Agradecer pelo convite, pela oportunidade. Cumprimentar o presidente da comissão, o vereador Magoga, o vereador Carlinhos, o Cristiano, da mesa, a todos os convidados. A todos os convidados. Ah, pois não. Tá bom, obrigado. Eu queria falar sobre segurança da informação. Bom, segurança da informação podemos entender como o berço da proteção de dados, né? Que envolve privacidade e proteção de dados. A LGPD poderia ser considerada, nesse momento, como se fosse, do ponto de vista jurídico, um novo Código de Defesa do Consumidor. Tá? Tamanha a sua importância. E, do ponto de vista de tecnologia, pode ser considerado um bug do milênio. Né? Deixa eu avançar aqui. No caso, para a implementação nas empresas, sobretudo nas empresas de grande porte, onde tem uma grande movimentação de dados, um volume muito grande de dados, ali tem um foco muito grande, tamanho, devido ao seu volume muito grande de movimentação de dados, quanto à sua segurança, né? Então, a gente consegue identificar 5 pilares, que são os processos, a tecnologia da informação, que envolve infraestrutura, né? Vai ter que ser revisto essa questão da infraestrutura, né? Pontos de acesso, pontos de rede, né? Tudo que dá acesso tem que ser revisto e tudo que há relacionado a armazenamento de dados tem que ser observado. A própria segurança da informação, né? Um ponto interessante, muitas empresas, a maioria delas, só se preocupam quando sofre algum ataque. Né? Isso não vai acontecer comigo, até o dia que acontece. Aí pode ser tarde, né? Com relação à governança, a empresa precisa estar preparada para determinados incidentes que interrompam a continuidade de serviço, por exemplo. Ela pode perder muito com isso, além de não estar em conformidade com a LGPD. E tem a questão da educação. A questão da educação é muito importante, que a gente fala sobre o treinamento, né? Tem que ser criado, por exemplo, uma comissão dentro das companhias, onde todos devem participar, todos fazem parte desse processo. Entendeu? Não é só o pessoal de tecnologia, mas, assim como a doutora comentou, por exemplo, o RH. Tá certo? O RH tem um fluxo de informações, inclusive informações sensíveis, sobretudo, que tem que ser tratado, filtrado, tem que ser tratado com muito cuidado, muito mais do que sempre foi. Né? Por exemplo, um dado sobre religião tem que ser muito bem guardado. Aliás, para que ele vai servir? Entendeu? Um dado, por exemplo, sistemas internos de prefeitura, nós estamos aqui numa Câmara, né, quanto à política de privacidade, a gente identifica que uma política de privacidade mal feita implica em punição. Então, isso tem que ser revisto.
visto e revisto. Se não tem, que tenha. Se tem, que seja revista. Com relação ao ciclo da informação, nós passamos pela coleta, em princípio, o processamento, o compartilhamento interno e externo, o armazenamento e o descarte. Isso tem que ser um ciclo constante. Que nem vocês comentaram do fichário, né? Aquelas empresas antigas, né? Ou até mesmo, tem empresas, por exemplo, que têm que fazer um trabalho específico de caçar essas informações, porque, como são muitos processos, e até então isso não era levado em consideração, tem informação jogada para todo canto. Entendeu? Tem banco de dados com tabelas, com informações lá, que a pessoa tem que minerar o negócio de novo para encontrar informação para descartar da forma adequada. Até para descartar, isso tem que ser feito agora, baseado na regulamentação da lei. Outros processos importantes, por exemplo, né? Conscientização e capacitação, que eu falei aqui, que é um dos pilares, mapeamento de dados, né, que é necessário saber quais funcionários manipulam em seu dia a dia dados de terceiros e entender o fluxo dessas informações. Para isso, algumas perguntas devem ser feitas. Quando esses dados entraram na empresa? Quem obteve acesso a eles? São compartilhados ou não? Possuem alguma segurança para o seu uso? Onde são armazenados? São dados úteis ou já foram descartados? Veja, para cada processo, você vai precisar coletar novos dados. Então, e isso tem que ser especificado. E mais, tem que ser consentido. A base é o consentimento. Então, você coleta alguns dados para determinado serviço, por exemplo, uma entrega de um produto. Depois que esse procedimento é feito, os dados têm que ser descartados. Ele não pode ser usado para outra coisa, porque ele foi coletado especificamente para aquilo. Embora, por exemplo, um site de e-commerce, né, a política vai garantir que esses dados vão ser armazenados de forma adequada e o titular tem a responsabilidade de atualizar esses dados na próxima vez que ele for usado. Nesse caso, ele pode ser mantido dentro do rigor da lei. Né? No caso de análise de brechas, né, após a conclusão do mapeamento de dados, é preciso analisar quais situações podem vir a ser um problema para a organização e entender como resolver cada um deles. Ou seja, a questão de antecipação. Né? Com relação ao plano de ação, implementação e monitoramento, né, são questões que, no caso do plano de ação, definidas, implementação são implantadas, aplicadas, e o monitoramento é um processo constante. Ele não cessa. Você faz depois da conclusão definitiva, ou seja, precisa estar em constante mudança para assegurar todos os passos realizados. Tem um texto bem grande. Com relação às ferramentas, aí entra uma questão mais técnica. Por exemplo, o firewall. Já é conhecido o firewall, mas ele agora, mais do que nunca, vai ser absolutamente necessário. Né, que são instruções que te ajudam a barrar o fluxo de informações num nível bem alto de controle. Né, existem níveis de firewall. Tem firewall de aplicação web, firewall de banco de dados, que eu vou abordar, inclusive, mais para frente. E esse firewall em específico é o firewall do ponto de vista do sistema. Ele tem uma autoridade acima desses outros itens de segurança. Né? Soluções
de proteção de endpoint. Isso aqui é um dado interessante. Boa parte dos ataques são interrompidos quando se tem esse tipo de solução nos equipamentos. Essa solução, por si, já interrompe boa parte dos ataques, consequentemente, também impedirá que um criminoso tenha acesso à informação que está sendo protegida. Existe um termo, que é o WAF e o DBF, que seria Web Application Firewall e Database Firewall, que eu comentei antes, que é o firewall de aplicação web e o firewall de banco de dados. Né? Os bancos de dados, por exemplo, que é onde são armazenadas as informações, hoje em dia, assim, a questão da LGPD é importante porque nós estamos na era da informação. Tudo hoje é informação. Né? A gente gera informação o tempo todo, consome informação o tempo todo, e essas informações são armazenadas em bancos de dados, repositório de informação. Então, por isso, essa ferramenta de firewall, ela entra como uma segunda camada de proteção para esse aplicativo em específico. Né? Gestão e distribuição de patch de atualizações implica em segurança dos sistemas que dão suporte aos aplicativos. Né? Por exemplo, o seu sistema operacional, seja o Windows ou o Linux, estão em constante atualização, porque sempre aparecem brechas e sempre se constroem brechas, vamos dizer. Né? Os hackers estão sempre trabalhando para quebrar as proteções existentes. Proteção física e criptografia. Criptografia, por exemplo, é um dos processos. Existe um processo chamado minimização. Deixa eu ver aqui onde é que eu anotei. A minimização, por exemplo, que é coletar apenas o necessário para determinada função específica. E a anonimização, que utiliza criptografia para isso, é tirar de toda a informação qualquer possibilidade de identificar o indivíduo. Entendeu? Existem alguns métodos, por exemplo, ele associa, ele coloca a sua informação dentro de um conjunto, por exemplo, CEP, e quando você lista os dados da pessoa, ela vem dentro de um conjunto, não vem só ela, vem dentro de um conjunto, filtradas por CEP. Ou seja, você mistura ela ali dentro de uma forma que dificulte a identificação dela, onde tem várias pessoas com o mesmo CEP. Tá certo? E o outro processo é misturar, junto da informação, elementos matemáticos, entendeu? De embaralhar as coisas, por exemplo. Né? Desenvolvimento seguro e revisão de código. Essa questão é uma questão, por exemplo, para os desenvolvedores, eles já desenvolvem com foco em segurança. Entendeu? Como que vai ser armazenado, quais são os critérios de criptografia da informação, conforme você insere, ele já criptografa e já guarda criptografado. Ele não guarda informação para você executar um processo de criptografia naqueles dados. Né? Até porque o processo tem que ser possível descriptografar em determinado momento. Na hora que você precisar acessar, para determinada aplicação, você vai ter que ter o dado correto. Múltiplo fator de autenticação e senha. Esse aqui é um fato interessante, que inclusive tem sido divulgado até, por exemplo, por conta daquela questão do WhatsApp, não sei se vocês viram, que o pessoal estava mandando uma mensagem para a pessoa não prestava atenção, clicava e o outro lado assumiu o controle do WhatsApp da pessoa. É um transtorno. É um belo transtorno. Então, por exemplo, essa questão de senha, existem várias questões que você pode usar para se proteger. Por exemplo, a autenticação em várias etapas, no caso 2 ou várias. Né? No caso de senha especificamente, você pode criar senhas que expiram em determinado momento,
que expiram em menos tempo. E aí você gera uma outra para dificultar que as pessoas tenham acesso a isso. Dificultar o bandido, né? E um processo chamado DLP, que é de Data Loss Prevention, que significa vazamento de dados, basicamente. Impedem que os dados mais importantes para a empresa não sejam trafegados sem o devido consentimento. Olha o consentimento. Né? Que se a pessoa não consente, tem um exemplo, por exemplo, de uma propaganda de um banco, que era uma carta muito bem escrita, um documento muito bem escrito, e a pessoa recebeu esse documento, e depois ele questionou, ele falou, olha, a propaganda está ok, está muito legal, mas quando foi que vocês falaram comigo? Esse negócio chegou aqui para mim. Entendeu? Agora, com a LGPD, você vai ter que explicar como é que você vai ter que ter registro de como você obteve o dado da pessoa, para você explicar caso ela questione, porque o titular do dado tem direito a requerer quando foi que esse dado foi coletado. Foi comentado aqui, por exemplo, quando uma pessoa fez uma pesquisa, né, e aí no Facebook começou a aparecer várias propagandas sobre aquilo. Existe um elemento no site chamado cookie. É um código que acompanha o seu andamento, a sua navegação. Já é conhecido o cookie. E ele, assim, se você não controlar ele, você fica absurdamente exposto. Vou dar um exemplo. Você entra no seu e-mail, vamos supor Gmail. Faz o seu login, abriu o seu e-mail. Se a pessoa tiver acesso à sua máquina de alguma forma, ou através de uma aplicação, assim como essa do WhatsApp que você clica, ou passa a informação para a pessoa sem você saber, e ele pega esse teu cookie, que são o registro dos passos que você teve lá na internet, ele não guarda só isso, ele guarda também dados pessoais. Ele, com esses cookies, ele abre o computador dele e carrega esse conjunto de informações e ele já está logado no seu e-mail. Sem força nenhuma. Por exemplo. Estou ficando com medo. Agora, você imagina isso com dados bancários. Por isso que muita gente ainda resiste a usar banco em determinado nível em dispositivos móveis ou até no computador. Implica muito em essa questão de segurança. E, para finalizar, né, a gente, como eu falei, está na era da informação e, sobretudo, nessa questão da era da informação, sem segurança não tem jogo. Não compensa. Tem que tomar cuidado com isso. Basicamente é isso aí, da minha parte. Regis, obrigado. Você me deixou meio com medo, hein? Preciso sair daqui protegido. Muito obrigado pela sua explicação. A gente vê que são alguns passos que também um simples escritório, simples não, né? Maneira de dizer. O escritório hoje de advocacia vai ter que ter um técnico da informação lá dentro. Então, quer dizer, tem muitas áreas fechando trabalho também, por conta de algumas coisas, está gerando mais trabalhos também. Quero aproveitar o momento, registrar a presença aqui do Edgar Diniz. Obrigado, Edgar. Bom, vereador, eu vi que você anotou bastante aí. Nós temos aí um microfone sem fio? Eu fico aqui ou posso me sentar ali? Pode se sentar lá, se você quiser. Fique à vontade. Agradeço. Obrigado. Fique à vontade. Eu também tenho um monte de pergunta para fazer. A gente não sabe como está o nosso tempo. Mas você vê que você começa uma reunião dessa achando que é um assunto tão simples. E aí você aprende a complexidade de trazer uma lei
não sei nem se eu posso dizer esse termo, se o país estava preparado para isso, se era o momento para isso, mas a lei já está aí e vamos ter que enfrentar ela. Você terminou de ver uma reportagem, R$ 5.000. Qual empresa hoje que tem condições de receber uma multa de 5 mil de porte pequeno? Essa, igual o doutor Leandro falou, um camelô, porque você viu o assunto na matéria, né? É um número de telefone, é isso? É. Um número de telefone? Um número. Na verdade, eles usaram o número do WhatsApp da funcionária como sendo o contato da loja. Olha aí. Não tinha... Autorizado. Na matéria diz o seguinte, a loja, vocês devem conhecer, uma loja comum de venda de chocolate para todo lado aí. Essa loja, ela tem lá uma funcionária. E como é que a loja fez a divulgação dela? Colocou o número do WhatsApp da funcionária nos panfletos para que alguém entrasse em contato com a loja. E ela não havia autorizado. E por essa razão a loja foi punida e multada em R$ 5.000 em função da LGPD, porque foi uma exposição de dados sensível que o juiz entendeu não poderia ter sido feito sem autorização escrita dela. Então é exatamente isso. E isso não é incomum. Acontece tanto, né? Tanto. Vereador, fica à vontade. Vereador Eduardo, também cumprimentar aqui o Cristiano, que eu acabei não cumprimentando. Falei sobre o pessoal, a Lígia também, que assessora da gente aí. Quando o doutor Leandro começou a fazer a explanação dele, para você ver como que nós estamos rápidos, né? Ele disse que tinha 600 empresas que foram fiscalizadas e punidas, né? Agora nós temos 601, né? Com esse intervalo já foi 601. Para você ver como que a coisa é dinâmica. Mas a minha pergunta ela é mais assim, ó. Não é nem pergunta, são várias explanações, né? A gente fala assim sobre a questão de dados. Hoje nós entramos no Google, você coloca o nome da pessoa, você puxa tudo ali. Nós temos essa facilidade de puxar, entendeu? E como o nosso amigo ali, o Regis disse, o cookies, a gente pega desde tudo que a gente mexe através de um carro ou qualquer coisa que você está pesquisando, você coloca daqui a pouco esses mesmos itens que você está pesquisando, ele começa a aparecer para você com frequência. Como também tem um aplicativo, não sei se vocês conhecem, que é aquele Hells, ou que seja, aqueles aplicativos, dependendo, se você olha esporte, só aparece esporte para você. Se você olha outro item, ele vai aparecendo só aqueles... Então, um é diferenciado do outro. Nem da mesma forma que você, Cristiano, estiver olhando comigo o Hells, para você vai estar aparecendo uma coisa, para mim, ao mesmo tempo, aparecendo outra, porque é diferenciado. Mas, quando o doutor Leandro disse que a multa, desde o pipoqueiro a um empresário, uma empresa de grande porte, claro que nós temos essas questões e hoje ela já muitos prevalece, né? Mas a multa é determinada conforme o faturamento da pessoa, né? Então, se ele tem um faturamento lá em cima e o pipoqueiro tem aquele faturamento, a multa vai ser menor. Claro que vai ser uma multa razoável, mas vai ser uma multa menor. E estava vendo no projeto, claro que a gente, por todas essas N questões que nós estamos aqui falando, que foi explanadas aqui pela doutora Adriana, doutor Leandro, doutor Regis aqui, que teve aqui, claro que eu tenho certeza que várias emendas vão ser colocadas, ela vai ser modificada. Porque nessa Casa de Leis aqui também, no Legislativo, nós temos muitas leis que, durante um período, a gente aprova ela aqui e, com o decorrer do tempo, a gente vai achando que ela está faltando alguma coisa. E a gente começa a se adequar a ela. Então, eu creio que não vai ser diferente. Mas creio também que, pelas questões que vocês explanaram aqui para a gente, é como o vereador Eduardo disse aqui, dá um certo medo. Entendeu? Tá. De a gente armazenar dados, de a gente estar aqui com o WhatsApp, se a gente tira uma foto, de repente, numa multidão, essa pessoa identifica que ela está na foto, de repente, ela vem ali questionar por que você publicou essa foto, porque quando você tira uma foto, tá eu
o senhor, o Eduardo aqui, nós estamos nós três juntos aqui, legal. Mas quando você tira uma foto ampla, tem várias pessoas, dá para você identificar toda. E às vezes as pessoas, que nem nós aqui, acaba postando, né? E acaba aí, daqui a pouco, a gente também sendo questionado o porquê que nós postamos essa foto também, que pode ser um grande problema. Mas a minha pergunta, em tudo isso que eu faço para vocês, é assim, ó, mais visando o próprio consumidor, desde o empresário, como aquele pequenininho que a gente acabou de falar aqui, que ele tem uma certa dificuldade, nós temos aqui pessoas que hoje não sabem mexer no WhatsApp, tem pessoa que não sabe colocar no Google, que não sabe fazer, a gente temos essas pessoas. E hoje, a pessoa pega uma lei dessa, ampla, dessa forma que está aqui. Você acha que a pessoa ela vai conseguir entender essa lei? Que ela não vai. Então, minha pergunta aqui vai para a doutora Adriana, para o doutor Leandro e para o Regis. Essas pessoas, como que elas vão fazer? E qual o órgão que ela procura? De que forma que ela vai se informar, se adequar a essa lei? De que forma? Ela está ali, de repente, a lei está aqui, ela fala, eu quero saber de que forma que eu vou entender essa lei. Ela procura um escritório de advogados, ou ela tem uma certa facilidade, porque se ela entrar na lei, ela não vai entender. Então, minha pergunta é assim, quem que ela procura hoje para ela estar aqui passando todas as informações, para que ela ali, meramente, aos pouquinhos, ela vai entendendo e se adequando a essas questões que estão sendo colocadas aqui. É isso, vereador. Doutor, você responde, a doutora Adriana. Isso aqui vai ser uma coisa bem simples de fazer. Hoje não tem um órgão para onde ela se dirija, como, por exemplo, ela tem um problema de consumidor, ela vai até o PROCON e pede um aconselhamento, o que deve ser feito naquele caso específico dela. Ela é muito bem atendida, passado todo o procedimento e até, às vezes, até assessorada para que seja resolvido o problema. No caso da LGPD, não tem esse órgão. Então, a pessoa ou a empresa vai ter que se dirigir a um escritório de advocacia que, por acaso, trabalha com LGPD, porque nem todos o fazem. Esse é o primeiro ponto. E como muito bem dito pela Adriana na apresentação dela, a linguagem que veio nessa lei é uma linguagem técnica, que até o nome é muito feio que a gente usa, que é a famosa hermenêutica jurídica. Eu tenho que pegar isso aí e traduzir para um português popular. Porque, às vezes, a interpretação de um parágrafo que eu leio como advogado é de uma forma, e você, como leigo da advocacia, é de outra forma. De outra forma. Eu tenho que dizer, não, Carlos, isso aqui funciona desta maneira, porque o pensamento do legislador, nesse momento, foi assim. Então, ela não tem para quem correr. Esse é um caso bem interessante. Uma pergunta até já respondi isso em outros lugares. É exatamente isso. Para quem que eu peço ajuda? E a resposta é simples. Para ninguém ou para um advogado. E como isso é profissão, ele vai te cobrar. E, às vezes, a pessoa é um simples comerciante que não tem condições nem de tocar o teu negócio. Vai pagar uma hora técnica de advocacia, que nessa área é um pouco elevada. Então, assim, eu não vejo, da minha maneira, que não seja de outra forma, como nós estamos falando agora há pouco, que as prefeituras tenham algum lugar para a pessoa, às vezes, tentar se direcionar ou ter alguém que, antes dela se direcionar, já faça uma previsão do que ela precisa saber e passar para ela. É por isso que eu disse lá no início, a inteligência do comitê está exatamente nisso, de prevenir o problema e apresentar uma solução antes que ele aconteça. Eu vejo dessa forma. A senhora vê de outra forma, doutora Adriana? Eu acho que a única saída realmente é as prefeituras, junto com vocês, pensarem em alguma coisa para fazer esse atendimento, porque realmente hoje não existe nada. E, como eu disse anteriormente, nem todo mundo tem acesso a um advogado. Hoje,
Você pode falar, mas existe a justiça gratuita. Ok, existe a justiça gratuita, mas a justiça gratuita também é muito engessada. Ela é para algumas áreas. Ela não afeta especializada, todas. né? Exato, ela não afeta todas as áreas. Você tem alguns trabalhos sendo realizados por alguns advogados ou até procuradores ou defensores do Estado que poderiam cuidar disso, mas nesta área de LGPD eu desconheço qualquer um. Doutora, posso fazer uma pergunta, vereador? Lógico. Você compra hoje um produto e você contrata uma empresa para fazer uma entrega. A nota fiscal vem junto com o caminhão, com o carro, vem com seu nome, número do seu CNPJ, CEP, tudo. Se uma pessoa ali que estiver trabalhando uma intenção e tirar foto daqueles meus dados e tentar virtualmente fazer uma compra através desses dados, com outras informações que hoje você acha que encontra com tanta facilidade, como que você vai fazer com o resto da legislação, que hoje você tem que ter uma nota fiscal para fazer o translado de uma mercadoria para outra, sem que seus dados estejam expostos? Porque se você chegar num balcão, tiver lá uma ficha do paciente, você está expondo os dados dele. Sim. Mas também, se você tiver com uma nota fiscal que passa por várias empresas de transporte tramitando, como que se dará o controle disso? Cada empresa vai ter que ter o seu sistema e como se integra o sistema de cada empresa? Porque a gente pega o Regis e disponibiliza ele num sistema numa empresa. Depois ele faz da outra e da outra. Mas os sistemas são diferentes de cada uma. Como que a integração fica e passa... Quando se passa a informação por mais de duas empresas, aonde você identifica a responsabilidade da vazão desses dados? Na realidade, foi aí que a gente conversou sobre o caso da auditoria que a gente faz nas empresas. Quando a gente faz a contratação de um determinado serviço que vai lidar com dados, você tem que ter a segurança de que aquela empresa também vai cuidar dos dados que serão passados para ela. E isso vem como uma cadeia, como um todo. E somente aí é que você vai conseguir identificar em qual das fases esse dado vazou. Se foi passando de uma transportadora para outra, ou se foi naquela transportadora em específico, foi com aquele entregador. Então, tem que ser feita uma auditoria em cima disso e saber que todas as empresas que você trabalha já estão adequadas, o que é muito difícil. Então, vamos por assim, hoje é uma cadeia isso daí. Então, se a empresa ela vai se adequar e ela vai precisar de ter uma terceirização e até mesmo de onde ela compra, então essa própria empresa vai servir como fiscalizadora e proponente também de aceitação de mercado, porque senão ela não compra e não vende mais, porque a responsabilidade vai ser dividida praticamente entre as empresas que se integram ali. É isso mais ou menos ou não, doutor? Existe um site famoso que todo mundo compra nele. Aí o carrinho vem na porta da tua casa entregar a mercadoria. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, entrega qualquer dia, qualquer horário. Quem recebeu a informação dos seus dados? O site de e-commerce. Ele emitiu uma nota. Aquele carro que está entregando na porta da sua casa é daquela empresa? Não. Ele é um terceirizado. É uma espécie de franquia. Eu compro um carro, adesivo na cor daquele e-commerce e assumo a responsabilidade de fazer a entrega. Mas eu estou lá com um monte de caixinhas e todas elas com a nota fiscal presa com durex exposto. De quem é a responsabilidade, nesse caso, da exposição do teu nome? É do e-commerce. Porque ele adesivou a caixa e fez daquela forma. Como deveria ter sido feito? Ele poderia ter colocado uma etiqueta com um número e entregar para ele uma relação com os nomes e os endereços fora da caixa. Então, eu vou entregar a caixa 937.
Lá eu não digo quem é, mas na minha lista diz que é do Eduardo Magoga, na rua tal, número tal, do bairro tal, na cidade de Campinas. E ponto. E ele tem que preservar essa informação dentro do carro dele, de forma que terceira pessoa não tenha acesso. O senhor acha que... Se o entregador usar essa informação Sim, para divulgar, de quem é a responsabilidade? do e-commerce. É É do e-commerce, porque ele deu vazão, ele deu... o que a lei prevê? A lei não prevê quem vai ter acesso, mas é como eu disponibilizo o acesso. Se eu entrego uma etiqueta exposta, eu sou responsável por aquela informação. Se eu faço de uma forma de anonimização, se eu colocar o 937 no lugar de Eduardo Magoga, eu já criei um jeito de proibir que a pessoa tenha informação. Mas o senhor, Então, a responsabilidade é de quem disponibiliza, não é de quem manipula. o senhor não acha que, que aí vai sofrer, como sempre, aquele coitadinho, né? Porque se os dados deles são disponibilizados, ou seja pela empresa, ou seja pela terceirizada, ou seja pelo apartamento que ele mora, onde fica todas as relações de dados ali, ou a pessoa que entrega mesmo pega o dado dele, ele vai recorrer. E essas empresas normalmente, ó, não foi aqui, foi no prédio, não foi no prédio, foi na... da mesma forma ele vai ficar sem aquela assistência que que ele deveria ter. Porque é sempre assim que funciona, né, vereador? É sempre um jogando para o outro, entendeu? Distribuindo para o outro. Não, aqui não foi. Deve ter sido ali. Não, ali não foi. Então, aí sempre aqui o consumidor aqui que acaba sendo o prejudicado em todas essas situações, do mesmo jeito, né? Ô, Até que Regis. só querendo interromper um minutinho, mas hoje o que a gente percebe, o maior foco de problema vão ser nos condomínios. Você percebe que o nível de informação, de acesso, de entrada, de saída, de receber correspondência, de entregar correspondência, isso vai ser um terreno muito fértil para problemas. Recentemente, uma emissora foi punida com uma multa bastante severa, porque ela expôs acidentalmente, na hora de publicar o WhatsApp de um jogador, o telefone dele apareceu em cima. Entendeu? Então, assim, eu fico imaginando um profissional trabalhando, como, por exemplo, o nosso amigo repórter que estava aqui fazendo as fotos. Ele está fazendo um trabalho assim, ele olha para você, ele está preocupado com velocidade, luz, intensidade, distância e bate a foto. Mas do lado, no caso, você está num parque, por exemplo, do lado tem uma pessoa que está sendo procurada pela justiça, inclusive. E a pessoa é identificada. E ele vai considerar essa foto responsável pela identificação dele. Percebe? É um negócio tão maluco. Me perdoa dizer assim, mas eu vejo isso de uma forma tão insana, que é uma lei que eu acho que deveria ter sido muito bem pensada antes de colocar em prática. Ela ainda não estava preparada e o Brasil não estava preparado para isso. Ô Regis, eu gostaria que você pudesse dar uma informação para a gente com essa lei em vigor no nosso país hoje. E nós vemos aí que em pouco tempo 601 empresas foram fiscalizadas e atuadas. Pensando nisso, financeiramente, eu acredito que nós podemos aí ter uma fiscalização mais intensa até para poder encher um pouquinho mais os cofres públicos, vamos dizer assim, porque está todo mundo irregular. Então, é a mesma coisa. Hoje, quantas que nós faz? Faz 10 e vão para casa. É mais ou menos isso, porque você vai receber. Você acha que por conta da lei nós vamos ter mudanças em hábitos, em procedimentos, como que eu citei da nota fiscal? Você que trabalha com a tecnologia da informação, com sistemas, você acha que você prevê um futuro, uma mudança no estilo de vários aspectos, inclusive esse que eu trouxe aí da nota fiscal, que ela já vem impressa, vem para uma empresa terceirizada e te entrega. Existe essa possibilidade? É real? É próxima isso aí? Como é que é? Sim. Nesse caso que você deu do transporte,
tem a ver com o que eu falei sobre o treinamento do pessoal, né? Isso vai ter que ser revisto, né? A informação ela vai ter que tramitar apenas com quem faz parte de determinado processo. Tá certo? Então, quem trabalha com esse tipo de informação vai ter que receber um treinamento específico de como ele tem que usar isso, como é que ele pode, né, trabalhar a própria informação. O que ele tem que fazer na hora que ele entrega, depois que ele entrega. Então, eu diria que é uma mudança de paradigma. Vai ter que ser revisto toda a política, toda a cultura. Na verdade, é uma cultura. A palavra correta que eu entendo é cultura. Vai ser feita uma cultura de tratamento de dados, onde todo mundo que lida com qualquer tipo de informação vai aprender a lidar com isso de forma segura, para não acarretar esse tipo de sanção, entendeu? Entendi. Quer fazer alguma pergunta, Carlinhos? Não, tranquilo. Quando ficamos sabendo desse tema e trouxemos aqui, doutora Adriana, a gente tinha uma noção, acho que até o Carlinhos, quando recebeu o convite, o que a gente imaginava? Esse negócio de financeira. Passaram uma lista lá, o candidato político lá, pegou lá o cadastro lá da empresa lá para mandar santinho. Isso é uma venda de dados, não é? Já houve isso daí. Olha, eu tenho 2.000 pessoas cadastradas lá na minha empresa, ó, eu vou te passar os dados e endereço. Então, no princípio, se via algo mais ou menos desse tipo, de, ó, pega essa empresa aqui de financeira, está passando ali os dados, tenta clonar, vai fazer empréstimo. Foi mais ou menos o que eu imaginei, né, Cris? Isso. Aí depois de uma palestra dessa, uma apresentação, você vê que é um assunto muito, muito, muito complexo. Complexo mesmo. E como o doutor disse ali, né, que é um debate que, se você for aprofundar, vereador, nós ficamos horas e horas aqui, o tempo passa, entendeu? E a gente não vai ainda chegar num denominador ainda. Mas esse momento é importante. No ponto de vista de vocês, que já estão craque nesse assunto, essa lei ela veio mais para gerar um problema, ou vocês acham que ela, de forma adequada, ela vai ajudar o país, a sociedade? Qual que é um resumo geral hoje? Você vê expectativa de coisas boas através da lei, ou vocês só veem uma lei que veio para prejudicar, para... Fica à vontade, doutor. Eu falo porque eu tenho me movimentado um pouco mais em cima desse tema. Como eu faço um pouco mais a parte teórica, então eu tenho que me ocupar um pouco mais e entender o porquê dessas coisas. Eu não vejo que ela veio para criar problema. E acho que ela vai solucionar muitas coisas. Uma delas é aquele maldito hábito de pegar a lista. Você ia lá na Praça da Sé, em São Paulo, ali na Santa Efigênia, aquele lado ali, e comprava um CD. E lá tinha empresas de tecnologia, ou lista telefônica, ou cadastro da Receita Federal. E o cara pegava aquilo, trazia para casa, colocava no computador, fazia uma compilação, fazia uma lista de base de dados e disparava e-mail um atrás do outro. Então, você abria sua caixa postal de manhã, de oferta de tudo quanto é coisa, de frango frito até camisa de Vênus, você comprava lá dentro. Você ficava recebendo aquele monte de coisa. Pode perceber que isso diminuiu bastante. Outra coisa que eu acho que vai resolver bastante é o fato das pessoas usarem o nome das outras pessoas indevidamente, porque ela tem acesso a essa informação. Então, ela já não vai ter mais. E o medo dela ter a informação e passar para frente vai ser muito grande. Então, eu vejo assim, ela vem para resolver problemas, mas ela está, no momento, criando problema. Então, eu faço uma analogia que eu acho que é muito interessante. Quando você fica 30 dias fora de casa, chega em casa, o que você faz é virar as cadeiras de perna para cima e jogar água para todo lado, lavar a casa inteira. Naquele momento é um transtorno, mas amanhã a casa está bonita, cheirosa, organizada e está tudo lindo e vai funcionar muito bem. Eu vejo dessa maneira. Vereador, eu só complementar aqui, quando ele falou dessa questão de dados aí que as pessoas colocam, eu lembrei daquele debate que nós fizemos aqui
quando os aposentados eles recebem muita proposta de empréstimo, o dia todo tocando o telefone, pessoa oferecendo dinheiro para eles, porque sabe que emprestando para eles é uma maneira fácil, recebe, entendeu? Então é o dia todo. Tem pessoas que trocam até o número do telefone, mas ainda acabam caindo. Então essa seria uma maneira também de que, se chegasse dessa forma, aí resolveria o problema. Não, ó, essa empresa está me ligando, esse número está me ligando, eu não quero receber aqui quais os dados que ele tem, meu. Então era uma forma até de inibir para que essas pessoas parassem. E isso daí protege a lei, doutor? A lei protege isso. E como que essas financeiras acabam sabendo que a pessoa já é aposentada? Alguém passou esses dados também. Banco de dados. Foi vendido com certeza. O problema maior que a gente vê nisso é que hoje ainda não se tem mecanismos para descobrir aonde vazou. Quem foi que passou esses dados? Por exemplo, a gente sabe que nesses casos quem tem esse banco de dados é o INSS, mas quem vazou os dados do INSS? De quem são esses aposentados? Doutora, mas essa pessoa está ligando sem a sua autorização com os seus dados, ela não poderia também, né? Não. Então, se ela então adquiriu vamos os lá. dados- dessa lei, você pode acionar. Se a financeira Entendeu? A mandar lei- assim, ó. A lei agora, a partir... Olá, meu amigo Carlinhos, você que é aposentado, aproveita nossas ofertas. Então ela já tem uma informação de que ele é aposentado. Então, em cima disso, a lei já protege ele pode. Identificável. Isso, exatamente. Aí você precisa fazer o quê? Pegar todos os elementos dessa tua importunação, desse incômodo que você está tendo, pega todas as provas e, através da lei, você consegue acionar essa Uma empresa. perguntinha, lembrei agora. Operadora de telefone, que liga, ó, você já possui um plano assim, 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 vai acabar isso aí. Porque se ela sabe que eu já tenho aquele plano, ela pegou meus dados em algum lugar, correto, vereador? Com certeza, até seu telefone, né? Ela te liga, ela tem seus dados, então... Mas eu acho que nem o doutor disse ali, sempre aquele ditado, né? Tem males que vêm para bem, né? Então tem algum malífico na lei, mas que, se lapidar ela, vai solucionar vários problemas que nós estamos tendo hoje. O intuito Ok. principal da lei é proteger o titular, Sim. é proteger o cidadão. Por isso que é lei que protege os dados pessoais. Pessoais. Entendeu? E no caso da empresa de telefone e tal, a partir do momento que você revoga, ou seja, tira o consentimento dela, ela não pode mais te ligar. Guarda essa informação, que é uma informação importante para você. Ok. Vereador, eu quero fazer um agradecimento especial ao Cristiano, meu assessor. Ele se dedicou muito para trazer toda essa informação, para organizar aqui a nossa reunião. Deixei para agradecer ele por último, porque ele fez todo esse trabalho com muita excelência. Nós já estávamos conversando e eu creio que é tarefa dessa comissão estudar melhor essa lei e tentar trazer para o município ferramentas que possam ajudar e minimizar o problema que isso também possa gerar, que já gera hoje um problema. Foi levantado aqui a questão, e eu quero aproveitar que os doutores estão aqui, qual a importância da cidade de Campinas hoje ter um Conselho Municipal de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade, e como esse conselho possa estar atuando junto com o órgão que talvez ande um pouquinho ao lado, que é o PROCON, como o doutor Leandro falou, que de repente seria possível os PROCONs começar a ter essa fiscalização e dar essa auditoria. Como que você vê em relação a isso daí? O PROCON ele não pode ser esse órgão de apoio, porque, ao contrário, ele é um órgão de fiscalização. Então, ele não pode ser juiz e condenado ao mesmo tempo. Eu vejo a importância do Conselho Municipal exatamente nisso. É uma entidade autônoma, independente, e que ela vai ter lá uma função de prestar informações. Não que ela vá resolver, fazer a adequação das empresas, porque ela não vai ter condição de fazer isso. Mas ter lá uma condição de, talvez não digo um órgão de atendimento, mas às vezes um site
uma divisão do site da prefeitura para onde as pessoas dirijam seus e-mails para serem respondidas, para que essa pessoa tenha uma informação de alguma forma. Porque o que existe hoje é nada. E o que eu vejo fora daqui também é nada. Então, assim, eu vejo que vocês estão dando um passo, até, me perdoe dizer, pioneiro. Eu acho bastante interessante. Tá? É bem bacana que vocês estão fazendo isso. E talvez estudar um mecanismo, uma maneira que a gente possa disponibilizar essa informação para vocês. De jeito que vocês possam usar essa informação e ajudar as pessoas que não têm condição de pagar para fazer isso. Porque, ao meu ver, o microempreendedor, ao mesmo tempo que ele é um fornecedor, ele é um consumidor. E, desta forma, ele precisa que alguém dê para ele uma mão e que essa mão não tenha uma via de cobrança. Porque para pagar já tem muito. Eu penso dessa maneira. Obrigado, doutor. Obrigado ao público presente que nos assiste aqui. Obrigado a todos vocês que participaram. Obrigado, vereador Carlinhos. Também quero agradecer o público que participou online e quero deixar aqui quem assistiu, quem participou online, possa fazer pergunta e encaminhar para a gente, que eu acredito que a doutora Adriana e o doutor Leandro terão toda a disponibilidade para estar respondendo essas perguntas. Vereador, eu quero deixar aqui à disposição dos doutores a nossa comissão, para que a gente volte a falar desse assunto e junto com eles, criar os mecanismos necessários para que a gente possa, pelo menos no município da nossa cidade, diante dessa palavra pioneira, dar um passo na frente como uma Campinas que se preocupa com os nossos munícipes e também por ser uma comissão de economia com as pessoas que geram emprego e trabalho. Então, da minha parte, já fico aqui à disposição. Agora passo a palavra para você para as considerações finais. Boa tarde a todos. Gostaria aqui também de agradecer a todos que participaram, ao Cristiano, ao doutor Leandro, à doutora Adriana, ao Regis e o público presente que está aqui com a gente aqui. E falar que é um aprendizado, é uma novidade que está surgindo aí. E fica aí, como o Eduardo, o vereador, disse aí, fica aí o convite para vocês virem mais vezes para a gente discutir, para a gente estar aqui entendendo um pouco mais e podendo ajudar no que for necessário. Então, uma boa tarde a todos. Essas são minhas considerações. Muito obrigado. Eu declaro encerrada a 8ª reunião ordinária da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Converso agora com o vereador Eduardo Magoga, ele que conduziu aqui a 8ª reunião da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Vereador, hoje foi debatido aqui, foi discutido o tema LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Que balanço o senhor faz da reunião de hoje? Olha, em primeiro momento, eu acredito que é um balanço positivo, porque no final da reunião, o doutor Leandro e a doutora Adriana viram com bons olhos a implantação desse sistema no país. Como ele disse, isso vai dar uma bagunçada primeiro, mas depois vai começar a arrumar a casa. E é muito importante ressaltar que tem muitas pessoas que são prejudicadas financeiramente, moralmente, por vazões de dados. Então, eu acredito que nossa comissão de Defesa e Direitos do Consumidor, de Economia também, ela tem que assumir esse papel de poder dar um passo na frente e ajudar a nossa população e também as nossas empresas.
Do jeito que está, os senhores até deram alguns exemplos de empresas de telefonia, de financeira. Hoje a população ela é incomodada por essas empresas. Sim, ela é incomodada. E durante a reunião recebemos aí uma notícia que uma empresa tinha terminado de ser notificada. Se você for pegar a parte teórica, você se assusta pelo tanto de regras que tem e ainda não está tão claro como isso vai ser atuado, como que vai ser aplicado as multas. Mas eu acredito que vai trazer uma transparência e vai melhorar todo esse incômodo que a população tem através de financeiras para aposentados, telefonia celular que toda hora está te ligando, enfim. A esperança é que essa lei venha para nos ajudar. E existe também a possibilidade da comissão orientar aí a criação, talvez, de um conselho de proteção de dados do município? Isso, eu acho que isso é muito importante. Ter um conselho onde que possa estar atuando em receber. Estamos falando falávamos mais de 1.200.000. De quando começou essa história de 1.200.000 pessoas no município de Campinas, eu acredito que já cresceu. Então um conselho faz um papel fundamental para que a pessoa tenha onde procurar. Problema que hoje você procura quem? Então não temos. Eu acredito que o conselho é fundamental nesse assunto em específico para a nossa cidade. Vereador, quais são os próximos passos da comissão? Ainda vai continuar a debater esse assunto ou vai trazer outro tema? Não, a comissão, eu acredito que para a próxima reunião vai trazer outros temas, mas esse tema ele vai andar em paralelo para a gente poder ver os caminhos que vamos fazer para poder concretizar tudo isso que nós conversamos. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês, Deus continue abençoando. Encerrada aqui a 8ª reunião da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Dentro de instantes, fique com a gente porque vai começar ao vivo a reunião da Constileg, a reunião da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara. Até mais. TV Câmara, Campinas.